Um corpo de 1 kg em repouso é submetido à ação de 3 forças coplanares, como ilustra a figura. Esse corpo passa a se locomover em movimento retilíneo acelerado no plano. Pode-se afirmar que o módulo da aceleração do corpo, em metros por segundo ao quadrado, a direção e o sentido do movimento são, respectivamente. A gente sabe, pela segunda lei de Newton, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E a aceleração, portanto, vai ser força resultante dividido pela massa. A massa foi informada pela questão. O que está faltando para a gente descobrir a aceleração? Está faltando a força resultante. A força resultante vai ser a combinação dessas 3 forças que estão agindo sobre o objeto. Vou chamar ela de F1, F2 e F3. Ou seja, somando F1 mais F2 mais F3, eu vou obter a força resultante. E daí eu descubro a aceleração. Como é que eu vou calcular a força resultante? Eu vou usar aqui a estratégia de decompor cada uma dessas forças em x e em y. Ou seja, vou pegar cada uma dessas forças e decompor para vetores horizontais e verticais. Vou começar por F1. Então, F1 vai ter 2 componentes. Uma componente horizontal, que eu vou chamar de F1x, horizontal, ó, eixo x. E uma componente vertical, F1y, vertical, eixo y. Então, vamos lá. É aquele lancezinho das sombras, né? Mas isso aí todo mundo já sabe. Para F1, eu vou ter a componente x de F1. F1x. Quantos quadradinhos formam F1x? 1, 2, 3 quadradinhos. Só que cada quadradinho desse vale, ó, 2 newtons. Então é 3 vezes 2. 3 vezes 2 vai dar 6. Então a intensidade, né, o módulo de F1x vai ser de 6 newtons. Vou fazer a mesma coisa para F1y. Formar aqui o vetor F1y. F1y. Quantos quadradinhos formam F1y? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 2, porque cada quadradinho desse vale 2 newtons, vai dar 10. 10 newtons. Fazer a mesma coisa aqui para F2. F2, vamos ter 2 componentes, uma componente horizontal e uma componente vertical. Vou apagar aqui para não atrapalhar. Vamos lá. Para a horizontal, eu vou ter também 1, 2, 3 quadradinhos. F2x. Então vai ser 3 vezes 2, 6. 6 newtons. Só que detalhe. Olha aí para onde F2x está apontando. Para a esquerda. Se eu estou considerando quem está apontando para a direita como positivo, todo mundo que estiver apontando para a esquerda vai ser negativo. Show? Vamos ver agora o F2y.
ficar assim mesmo. F2Y. F2, quantos quadradinhos forma F2Y? 1, 2. 2 vezes 2, 4. Tá apontando para cima, então positivo. Show de bola. Agora eu vou analisar F3. F3 está muito fácil, por quê? Porque F3 só possui componente em Y. Ele não tem nenhum componente X, como no caso de F1 e de F2. Então, o que der aqui na contagem vai ser o próprio Y, né? A componente Y de F3. Então, tanto faz eu colocar F3 ou F3Y. É a mesma coisa. Vou até colocar aqui, ó. F3 é igual a F3Y. Dá quanto? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 2, 10 newtons. Pronto. Agora eu vou somar todos os x's, todos os y's. Então, ó, somatório, tá certo? Somatório de x. Tem gente que morre de medo desse símbolo aqui, né? Foge dele como se fosse o diabo fugindo da cruz. Mas esse símbolo, de novo, só está dizendo que eu estou somando as componentes x, tá? O símbolo do somatório significa que está acontecendo uma soma, certo? Um negócio mais elegante, né? Então, ó, somatório de x, das componentes em x, vai ser F1x, aquele F2x ali, F2x, e só. São só o que eu tenho de componente x. F1x a gente sabe que é 6. Esse F2x é esse menos 6 aqui. Então, vai dar 0. Faz sentido. Vamos analisar lá a figura, ó. F2x é esse vetor aqui que tem 3 quadradinhos. E para F1, a componente horizontal dele também vai ser 1, 2, 3 quadradinhos. Então, ó, um vetor de 3 quadradinhos apontando para a esquerda, um vetor de 3 quadradinhos apontando para a direita. Eles se anulam. Faz sentido. Só que esses são os únicos vetores dos três, F1 e F2, são os vetores que têm componente em x. Tá? Então, só fazendo a soma dessas duas componentes, a gente vê que foram anuladas. Certo? Então, tá fazendo sentido algébrico e geométrico aqui, analisando a figura. Então, tudo ok. Agora eu vou somar as componentes y. Vamos lá, o que é que eu tenho de y aqui? Eu tenho F1y mais eu tenho um F2y mais tenho aqui um F3y. Detalhe que eu esqueci de falar aqui, ó, esse F3 está apontando para baixo, então negativo aqui. Tem que ter cuidado com essas coisas, senão vai dar um resultado bem rápido. Então vamos lá. F1y é 10 mais F2y 4 e F3y vai ser menos 10. 10 positivo, 10 negativo anula. E o que vai sobrar aqui vai ser 4. 4 o quê? 4 newtons.
tá bom? Então, ó, se a componente x aqui, né, o somatório das componentes x não tivessem sido anuladas, eu ia fazer aquele processo lá do Pitágoras, né? Soma o quadrado do x, o quadrado do y, somando os dois, tira a raiz e aí obtém a força resultante. Mas o somatório das componentes x foram anuladas. Então, a única componente que sobrou aqui na história foi a componente y. É o somatório da componente y. Então, a força resultante vai ser esse 4 newtons aqui, certo? Só para formalizar, para vocês relembrarem aí do que eu estou falando. Eu teria que somar todos os x's, tá? Mais todos os y's, que é o quadrado. Certo? Mas como esse camarada aqui dá zero, essa raiz quadrada anula com esse 2 aqui, no final das contas, né? Vai dar esses 4 newtons aqui. Show? Então, para descobrir a aceleração, a gente vai fazer A é igual a FR dividido por M. A vai ser 4 dividido por 1. Esse 1 aqui foi informado lá no início da questão. Então, 4 dividido por 1, a gente sabe que é 4. 4 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Esse daqui é o módulo, certo? É o módulo. Então, vamos voltar lá na questão. Módulo 1 está errado, 2 está errado, 2,5 está errado. Sobrou o quê? Sobrou 4, formando 60 graus com x e para cima. E item E, 4 paralelo ao eixo y e para cima. O que é que acontece aqui, pessoal? A gente descobriu o módulo da força resultante e o módulo da aceleração, tá bem aqui, certo? Vamos lá. A direção e o sentido que você descobrir para a força resultante vai ser a direção e o sentido da aceleração. Se você analisar aqui a segunda lei de Newton, de novo, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Vamos ver isso aqui em forma vetorial. Ó. Força resultante vetorial, aceleração vetorial. Esse é aquele caso de eu ter uma força, esse é aquele caso de eu ter um vetor multiplicado por um escalar. Quem é o escalar aqui? É a massa. Ou seja, só vai ter alteração aqui no módulo, certo? Mas a direção e o sentido permanecem o mesmo. Ou seja, se a força resultante for ter direção horizontal e sentido para a direita, o vetor aceleração vai ser horizontal e com sentido para a direita. Se a força resultante for para cima, sentido para cima, direção vertical, a aceleração vai ser para cima, sentido para cima e direção vertical. Que vai mudar é o módulo, obviamente, mas se preserva a direção e o sentido. Show de bola? Então vamos lá. Eu sei que essa força resultante aqui
ela tem direção que vertical. Por que eu sei disso? Porque a gente viu aqui que as componentes x se anularam. Então ela não tem, essa força resultante não tem componente na horizontal, tá certo? Ela só tem componente na vertical. Então a força resultante não tá para cá, não tá para cá, não tá para cá, nem para cá. Porque todos esses casos que eu acabei de desenhar tem uma componente em x. De novo, a componente em x aqui foi o que? Anulada. Então só tem o componente em y. Só tem duas possibilidades aqui. Vertical para cima, vertical para baixo. Mas o sinal que eu tenho aqui é o que? Positivo. Certo? Se o sinal aqui é positivo, é porque está apontando para cima. Certo? Então a força resultante é isso daqui. Eu desenho aqui dois quadradinhos, porque eu sei que cada um vale 2. Então 1, 2, 2 vezes 2, 4. Esse 4 aqui, certo? Aí a aceleração. Vou mudar de cor aqui. O vetor aceleração vai também ter módulo 4. A gente calculou aqui, ó. Módulo 4. Como eu falei, sentido e direção se preservam. Qual é a direção aqui? Vertical, ok. Sentido para cima, os dois, ok. Então esse daqui é o meu vetor aceleração. Sei que eu demorei muito nessa explicação, mas é para deixar tudo bem claro, certo? Então, ó, qual é o resultado aqui? Módulo 4, paralela ao eixo Y e para cima. Paralela ao eixo Y, ok. E para cima. Item correto, item é de escola, certo? Qual é a parte difícil, entre aspas, aqui? Esse tratamento vetorial, certo? Tem que estar com conteúdo de vetores em dias, tá bom? Para realizar essa continha aqui, para ter essa noção de direção e sentido da força resultante da aceleração. De resto, tudo muito tranquilo, tá? Poderia fazer aqui aquela estratégia geométrica? Poderia. Organiza aqui os vetores, tudo. Daria certo da mesma forma. Mas eu acho que isso aqui exercita um pouco mais a matemática, certo? Então é isso.